Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Convido você para abrir sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Nós faremos a leitura de todo este texto. Lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta comigo para nós considerarmos juntos esta passagem. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: vem! Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma voz, como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eu quero pensar com vocês então hoje sobre o tema: a abertura dos 7 selos do Apocalipse. Vocês bem sabem que o livro de Apocalipse nasceu num parto de dor. Já fazia praticamente 30 anos que Paulo tinha sido crucificado em Roma. De igual forma, Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Já havia mais de 30 anos que Nero havia incendiado Roma. E com esse incêndio começa então a brutal perseguição contra a igreja.
Os crentes eram queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Os apóstolos já tinham sido todos martirizados. Restava João, que morava em Éfeso, capital da Ásia Menor, onde era pastor. Quando ascende ao poder Domiciano, conhecido como Segundo Nero, o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. E esse homem, com fúria insana, com crueldade indescritível, ele persegue a igreja de Deus, arrogando para si o status de divindade. E é este homem que vai deportar João para esta colônia penal, a ilha de Pátimos. A igreja estava encurralada. Parecia que o seu destino era padecer nas mãos dos poderosos deste século. Quando de repente Deus revira a mesa e revela para João este livro que é o grande estandarte da esperança cristã. Retratando para João que Deus está no trono e que o Cordeiro está com o livro da história em suas mãos, uma vez que ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esses 7 selos falam do mundo perseguindo de forma furiosa a igreja. Em seguida vem as trombetas, que é o juízo de Deus a este mundo que persegue a igreja. Vem nessa esteira o levantamento do quarteto do mal, o dragão, o anticristo, falso profeta, a grande Babilônia. Vem então as trombetas, ou melhor, as taças da ira de Deus, consumando a cólera de Deus. E o livro de Apocalipse termina com a queda desses inimigos de Deus e da igreja. E com o triunfo retumbante e glorioso de Cristo e da sua noiva. Chama a sua atenção que a abertura dos 7 selos compreende todo o período da história da igreja, da ascensão de Cristo à parousia. Chama a sua atenção para o fato de que quem abre os selos não é o diabo, nem os poderosos deste século, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. E então, na abertura desses selos, podemos encontrar 4 verdades preliminares da mais alta importância. Primeira, aquele que está sentado no trono é adorado por todo o universo. O capítulo 5 termina retratando que todos os seres que há no céu, na terra e debaixo da terra, todo ser que vive e respira, está exaltando a Deus. Ele é digno de adoração. Segundo, quem tem o livro na mão tem o controle da história. Quem tem o controle da história não são os poderosos, não são os reis, não são os príncipes, não são os filósofos, não são os poderosos, os ricos, os potentados deste mundo, mas o Cordeiro de Deus que venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Terceiro, os eventos do juízo que são desencadeados, na medida que esses cavalos vão entrando para dentro da história, estão rigorosamente debaixo do controle do Senhor Jesus Cristo. Nada acontece, irmãos, nada, sem que Ele saiba, sem que Ele permita, sem que Ele realize. Nem mesmo o diabo tem autoridade e poder para levantar um dedo, sem que Jesus o permita.
Quarto aspecto, preliminar: todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos, mesmo quando a providência é dramática. Podem ter certeza, a Covid-19 não está aí a esmo, nem ao léu. Por mais dura que seja a realidade que vem na sua esteira, até essa pandemia está debaixo do controle de Cristo e servindo aos seus soberanos propósitos. Dito isto, convido você para olhar comigo o texto. Notem que nos versos 1 a 3, aliás, nos versos 1 e 2, nós somos informados acerca do cavalo branco. E talvez, irmãos, nenhum texto da Bíblia seja mais complexo de interpretar do que vem a ser este cavalo branco. E eu vou lhes dizer por quê. Há 4 interpretações ao longo da história da igreja. A primeira delas, defendida, por exemplo, por Adolf Pohl, que é um dos grandes luminares da exegese bíblica, um alemão, e o americano Warren Wiersbe, defendem que o cavalo branco aqui é um retrato do anticristo. Depois vem William Barclay, que é muito conhecido como um dos homens mais estudiosos do pano de fundo do Novo Testamento. Defende que o cavalo branco fala das conquistas militares do Império Romano, até porque ele era um preterista, achava que o livro de Apocalipse tratava dos fatos pretéritos, passados. Terceiro lugar, vem Simon Kistemaker e George Led, que é muito conhecido como George Led como o maior referência do pré-milenismo histórico, e Kistemaker mesmo sendo um amilenista, que entende que o cavalo branco é a pregação do evangelho que vai conquistando o mundo e vai triunfando. Mas a quarta interpretação, e eu subscrevo esta quarta interpretação, acho que ela é a melhor, é que o cavalo branco retrata o próprio Senhor Jesus Cristo. O branco no livro de Apocalipse é muito importante. Cabelos brancos, pedrinha branca, nuvem branca, vestes brancas, cavalo branco. O branco sempre é usado para retratar a santidade de Deus e a redenção do povo de Deus. As vestes que nós vamos vestir, cobrindo-nos com a justiça de Cristo. Então, o próprio Cordeiro vai à frente como aquele que abre os selos. Em Apocalipse capítulo 19, quando está descrevendo a segunda vinda de Cristo, ele vem montado num cavalo branco. É o único que pode dizer, veio vencendo e para vencer. Só ele é o supremo vencedor. Mas em seguida, você nota no verso de número 4, que então entra para dentro da história o cavalo vermelho. E o cavalo vermelho é uma referência, você pode notar comigo no verso 4, foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E o cavalo vermelho vai apontar então para as guerras, sobretudo a perseguição à igreja de Deus. Arnold Toynbee disse que a história da humanidade é a história das guerras. Nós tivemos pouquíssimos anos nesses 2 milênios de cristianismo de paz. Para cada monumento que se levanta pela paz ou em nome da paz, se começa uma nova guerra. Mais dinheiro no mundo hoje ainda é gasto com instrumentos de guerra do que com qualquer outro tipo de orçamento.
E as guerras, sobretudo as guerras em perseguição à igreja, foram crudelíssimas. No Império Romano, por exemplo, nós tivemos 249 anos de perseguição ao cristianismo, e desses 249 anos de perseguição, 120 foram de perseguição implacável, sem pausa, cruel, crudelíssima. No período pós-reforma, tivemos massacres aos cristãos, como na noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, quando 70 mil huguenotes foram trucidados à traição. Uma guerra da Alemanha, 1618, 1648. Com a perseguição de Maria Tudor na Inglaterra, em 1553 a 1558. Mas vale destacar, meus irmãos, que nenhum século viu tanto sangue de crente derramado, nem mesmo no antigo Império Romano, como no século XX, pelas mãos dos nazistas, do fascismo, do comunismo ateu, do islamismo radical. E certamente a terra está bêbada de sangue. E o povo de Deus, ainda hoje, está sendo massacrado em muitos lugares, e vocês bem sabem disso. Em seguida, confiram comigo em versículo 5 e 6, vem o cavalo preto. E o cavalo preto tem a ver com fome. Vejam comigo, eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. Isso é 1 litro de trigo por 1 dia de trabalho. Um homem trabalha o dia inteiro para comprar 1 litro de trigo. E a fome é tão grande, porque a fome é um subproduto da guerra. Hoje os jornais, alguns artigos estavam noticiando que o mundo vai entrar, depois da pandemia, numa fase dramática, milhões de pessoas morrendo de fome no mundo. E notem vocês que, quando dizem não danifiqueis o azeite e o vinho, que são produtos de nobreza, retrata que, ao mesmo tempo que a fome impera no mundo, alguns estão usufruindo melhor nesse tempo de fome, até porque toda crise interessa a alguém. Os ricos ficam mais ricos e os pobres miseravelmente pobres. Pois o Senhor Jesus está aqui profetizando essa realidade, que os jornais hoje noticiam, que os cientistas sociais proclamam, que os economistas e os sanitaristas estão aí dizendo: é isso que vai acontecer. Em seguida, notem comigo, que vem o cavalo amarelo, versículos 7 e 8, e o cavalo amarelo fala então da morte. O Hades, que é o inferno, sempre vem atrás da morte. A morte derruba e o inferno recolhe os mortos. Então preste bem atenção que este é o clamor, esta é a dor, esse é o sofrimento, que é desencadeado em cada selo que é aberto. É a história se desenrolando, é o homem gemendo, é a guerra, é a fome, é a morte. Agora notem comigo, que quando se abre o 5º selo, vem um clamor no céu.
Olha o verso 9: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E aqui tem algumas coisas importantes, irmãos. Primeira verdade que está claro aqui é que você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou você do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Você é um ser físico, material, e você é um ser espiritual. Deus criou 3 tipos de seres: os anjos, os homens e os animais. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo e não têm espírito. Mas você e eu temos um corpo e um espírito, uma alma. No momento em que nós morremos, o nosso corpo, que foi feito do pó e pó, volta ao pó. Mas a nossa alma sobrevive sem o corpo. O nosso corpo não sobrevive sem a alma. Segunda coisa digna de nota é que estas almas não estão dormindo, como pleiteiam alguns equivocadamente. Elas estão conscientes. Elas estão no céu. Terceiro, estas almas que estão no céu, notem comigo, elas estão descansando, segundo o versículo 11. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco. É isso que a Bíblia ensina quando você morre. Lá em Apocalipse 14, 13 diz: bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas. Você e eu já visitamos um CTI de hospital. Um parente querido, um amigo achegado, lutando bravamente com a enfermidade que ia minando o seu corpo, sugando a sua energia. Meses, talvez anos num CTI. Pele e osso, corpo caquético, dor, gemido, sofrimento, tubo de oxigênio, até o dia que Deus diz: chega, vem descansar, vem descansar. Morrer para um crente é descanso. E se você perceber, essas almas não só estão conscientes, mas elas estão clamando: até quando? Até quando? Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Agora vamos entender isso aqui. Elas não estão pedindo vingança pessoal. Elas estão vindicando a glória da santidade de Deus. Se você percebeu, a cena sai do 4º selo da terra para o 5º selo no céu. E desta forma, é fundamental você entender que elas estão reivindicando a aplicação da justiça de Deus para vindicar a glória de Deus. O Deus que está no trono é justo, é santo. E o mundo que persegue a igreja vai enfrentar o juízo inexorável de Deus. Fica claro, à luz das 7 trombetas que vão soar dos capítulos 8 a 11, que apesar desse mundo massacrar a igreja, perseguir a igreja, matar os cristãos e derramar sangue a ponto da terra ficar bêbada de sangue, quando Deus derrama o seu juízo, ainda é um juízo misturado com a misericórdia, porque Deus ainda chama o homem ao arrependimento. Ou vocês têm alguma dúvida, irmãos, que a Covid-19 é uma trombeta de Deus aos ouvidos do mundo, mostrando para os homens que ainda é tempo de se arrependerem?
E todos os juízos parciais de Deus, misturados com a misericórdia, apontam para o juízo final, quando cessará o tempo da oportunidade e então se consumará a cólera de Deus. Muito bem, depois do quinto selo, que é o clamor no céu, vem o sexto selo, que é o clamor na terra. Vejam comigo os versos 12 a 17. E eu disse para vocês que os 7 selos, bem como as 7 trombetas, abrangem todo o período da história da igreja, indo da ascensão de Cristo à parousia. E a cena que você vai ver descrita aqui nos versos 12 a 17 é a cena do juízo final. O dia da ira de Deus chegou. As portas da graça estão fechadas. Não há mais oportunidade. E é importante fazer esse alerta, irmãos, porque o homem precisa compreender que a vida dele está nas mãos de Deus, e que o futuro dele também está nas mãos de Deus, e que ele não tem todo o tempo que ele pensa que tem para resolver isso na hora que quiser. É por isso que a Bíblia diz: hoje é o dia oportuno, amanhã pode ser tarde demais. E se você notar comigo, no dia do juízo, a própria estrutura do universo é abalada. Olha comigo, por favor, versos 12 e 13. Quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda, não parte dela, toda como sangue. As estrelas dos céus, ou do céu, caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Você percebe que o universo está em convulsão, que as estruturas do universo estão sendo abaladas, que o teto do universo começa a desabar, que as colunas de sustentação começam a tremer, e tudo aquilo que é sólido está agora balançando. Na linguagem do apóstolo Pedro, no capítulo 3, os céus incendiados e abrasados se desfarão, os elementos se desfarão abrasados. É uma espécie de incêndio cósmico. O universo está como que fugindo da ira daquele que está no trono para o julgamento. Eu diria para você que se esta cena aqui pudesse ser colocada em filme, teria necessariamente que receber faixa preta, acima de 18 anos. Por mais que o homem tente grafar isso em imagem, ou articular isso em palavras, ele não consegue descrever o que é isso. Nós tivemos um incêndio terrível na Austrália, recentemente, na Califórnia, há um pouco tempo, Floresta Amazônia, focos de incêndio, Catedral Notre Dame incendiada. A gente fica espantado com um pequeno incêndio desse. Você já imaginou? Você olhar para cima, o céu está derretendo, abrasado? Você já imaginou o que você olhar para a natureza e ela toda está incendiada? Você já imaginou todas as obras de Pedro que o homem pôs à mão, os prédios, os monumentos, as pontes, os edifícios, tudo aquilo que a mão do arquiteto pôs para embelezar as arquiteturas mais majestosas, tudo isso ruindo? Pois isso não é ficção, isso é um fato. Mas vejam vocês, que não é apenas a estrutura criada que vai entrar em colapso. Vamos ver a reação dos homens. E se você perceber comigo, a partir do versículo 15, aliás, no verso 15, ele menciona várias classes sociais: os reis da terra, o topo da pirâmide,
os grandes, talvez as pessoas mais famosas, as mais poderosas. Terceiro, os comandantes, os grandes chefes militares. Quarto, os ricos, os abastados financeiramente. Quinto, os poderosos. Sexto, e todo escravo, agora preste atenção, todo escravo, e termina, e todo livre, não sobrou ninguém. Aquilo inclui todo tipo de classe social, classe econômica. O que está acontecendo com essas pessoas? Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Preste atenção que essas pessoas, no dia do juízo, elas não vão estar com medo de morrer, elas vão querer a morte, mas a morte vai fugir delas. Elas não estão com medo da morte, elas estão com medo de enfrentar a ira de Deus. Elas estão com medo de enfrentar o juízo de Deus. Podem ter certeza, irmãos, aqueles que hoje zombam de Deus, aqueles que hoje escarnecem de Deus, aqueles que dizem que Deus não existe, quando chegar esse dia não vai ter mais ateu, não dá para ter ateu mais, não dá para ter agnóstico mais. Todos, do mais poderoso homem ao mais desconhecido escravo, todos aqueles que não foram selados por Deus, que não nasceram de novo, que não foram regenerados, que não têm o seu nome escrito no livro da vida, que não receberá Cristo como seu Salvador, estarão em pânico, estarão em desespero, porque não haverá para onde fugir, não haverá nenhum buraco na terra capaz de escondê-los, não haverá nenhuma cratera nos montes capaz de ocultá-los. Eles terão que enfrentar a ira do Cordeiro de Deus. E a pergunta final, ela é desesperadora para o homem ímpio, porque chegou o grande dia da ira deles. De quem? Daquele que está sentado no trono, Deus Pai, e do Cordeiro, Deus Filho. E a pergunta deles é esta: e quem é que pode suster-se? Quem é? No dia do juízo, será que vai adiantar o cara ter dinheiro? Ah, mas eu sou rei. E daí? Mas eu sou poderoso. E daí? Mas eu sou uma pessoa influente. E daí? Mas o meu nome aparece nos jornais. E daí? A pergunta deles é: quem poderá suster-se? Ninguém. Mas o capítulo 7 abre uma outra visão, a visão da igreja. Sabe quem pode suster-se no dia do juízo? Quem vai ficar de pé no dia do juízo? Quem não vai ficar alarmado no dia do juízo? Quem não vai ficar desesperado no dia do juízo? O dia mais terrível, e a Bíblia diz isso, que esse dia vai ser um dia de luz e de trevas. Aquele dia mais trevoso da história para o ímpio, vai ser o dia da luz mais aurifugente para o salvo. É do meio desta terrível e amarga tribulação que o Senhor arranca a sua igreja e proclama para ela, e diz para ela: vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a igreja então vai habitar com o Senhor, ou não vai ter dor, ou não vai ter lágrima, ou não vai ter luto, onde as primeiras coisas passaram, onde tudo se fará novo, e nós estaremos com Ele, e nós reinaremos com Ele, e nós serviremos a Ele, e nós desfrutaremos da presença dEle, e nós o glorificaremos para sempre, e sempre, e sempre. O mundo caminha para o dia do juízo, a igreja caminha para o dia da glorificação.
Eu quero concluir, irmão, dizendo às pessoas que estão aqui, as que estão nos assistindo agora, o dia para se preparar para este grande encontro é hoje. O tempo é agora. A ordem de Deus é: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E eu sei que você que está aí me assistindo, bem como os irmãos que estão aqui hoje, já ouviram essa palavra tantas vezes, já foram alertados tantas vezes. E o que você fará com esta palavra? Adiar esta decisão é a maior loucura, a maior insensatez, porque você não administra o seu amanhã. Hoje é o dia. Eu termino contando a você uma breve ilustração da importância de você tomar essa decisão hoje, agora. Havia um homem contratado por uma grande empresa para cuidar de uma estrada de ferro, especialmente uma ponte estratégica, perto de uma curva. Passava um rio, um ribeiro por baixo, e essa ponte precisava ser constantemente observada para estar em perfeitas condições de segurança. Um dia aquele homem contratado para essa finalidade saiu do seu posto de trabalho e foi jogar baralho e beber com seus amigos. E ele se envolveu na jogatina. E ele se envolveu na embriaguez. E não percebeu que no horizonte as nuvens se escureciam e uma terrível tempestade se avizinhava. A tempestade veio. Das encostas, as enxurradas desciam volumosas. O ribeiro começou a volumar suas águas, a transbordar pelas ribanceiras, e de repente, num roldão, a água bateu num dos pilares e arrancou a ponte, abrindo um grande abismo ali. Nenhum aviso foi dado. E de repente, o trem aparece em alta velocidade, lotado de passageiros. Mais alguns segundos, um grande barulho, gritos, choro, lamento e dor. Centenas de pessoas morreram debaixo de ferragens retorcidas. E aquele homem, ao sair da jogatina e perceber a tragédia, e que ele era o único culpado por aquela grande tragédia, saiu gritando como louco: ah, se eu tivesse ouvido! Ah, se eu tivesse ouvido! Ah, se eu tivesse ouvido! Era tarde. Tarde demais. Naquele dia não adiantará você gritar: ah, se eu tivesse ouvido! Ah, se eu tivesse ouvido! Hoje é o dia, agora é a hora. Renda-se a Jesus enquanto é tempo. Que Ele nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.